Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula. Nessa oportunidade, vamos estudar sobre hermenêutica, né? Continuar a aula de hermenêutica. Fizemos a primeira aula presencial e hoje é a segunda aula da matéria. Hermenêutica é uma matéria dentro da teologia de fundamental importância, porque ela estabelece as regras de se interpretar o texto. Na aula passada, nós falamos muito sobre a questão de que a Bíblia não foi escrita por interesse particular de ninguém e também ela não pode ser interpretada da mesma forma, de maneira particular. A interpretação da palavra do Senhor sempre precisa vir acompanhada das regras da hermenêutica, porque essas regras, elas atentam e elas observam o contexto de cada texto que nós estamos estudando. Por isso que é importante nós estudarmos as regras da hermenêutica. E eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que nesse estudo de hermenêutica ele é apenas um estudo superficial. Nós só estamos apresentando a matéria para os irmãos. Existem muitos livros, existem muitos estudos sobre a hermenêutica, sobre as regras da hermenêutica, que vai fazer com que cada um de nós cresçamos nesta matéria tão importante. Portanto, não fique apenas com a apostila de hermenêutica, mas procure também alguns livros que falam sobre hermenêutica, que falam sobre regras de interpretação, e eu tenho certeza que a partir daí o seu olhar em muitos aspectos bíblicos mudará de forma importante e de forma a aprimorar o seu trabalho no evangelho, tá bom? Aqui é apenas, como eu sempre falo, nós estamos apenas abrindo uma janela para o universo de conhecimento que talvez você ainda não ouviu falar, tá? Então, leia com atenção a apostila, porque não é possível a gente discorrer todo o conteúdo da apostila nas aulas, devido ao pouco tempo que temos. Então, é imprescindível que os irmãos leiam com muita atenção a apostila, abra as referências que se apresentam na apostila, até porque não é a apostila que é a autoridade máxima nas nossas vidas, é a palavra de Deus. Eu preciso ler na palavra de Deus se o que a apostila está dizendo está correto. Porque o escritor, quem comentou a apostila, é um ser humano que pode cometer erros. Obviamente, a gente vai sempre procurar minimizar esses erros, por isso a gente faz revisões periódicas na matéria, e todas as vezes que a gente faz uma revisão na matéria, a gente encontra algumas mudanças necessárias para que o texto fique melhor aplicado na vida de cada um dos estudantes, tá bom? Nós temos um zelo para trazer para você o melhor material possível, mas como seres humanos não somos isentos de erro, por isso que é importante ler a apostila com atenção, conferir na palavra de Deus o que a apostila está afirmando e assim você vai ter segurança para se chegar a uma interpretação correta do texto bíblico. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante para cada um de nós. Vamos dar início aqui à nossa aula. Nós paramos no capítulo de número 2 da apostila, que diz o que é a necessidade da hermenêutica. A razão da necessidade da hermenêutica é porque o pecado obscureceu o entendimento dos seres humanos e exerce influência perniciosa em sua mente. Com isso, torna necessário o esforço especial para evitar os erros na interpretação e na exposição do texto. Nós precisamos sempre levar isso em consideração. Nós somos imagem e semelhança de Deus, entretanto, nossa imagem e semelhança de Deus, ela foi prejudicada, ela foi deformada pela incidência do pecado na vida do ser humano. Isso nunca deve ser ignorado pelo servo de Deus, porque mesmo nós sendo servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, nós continuamos sendo pecadores. A expressão que a gente usamos é pecadores remidos, pecadores lavados no sangue do Cordeiro. Mas a limitação no nosso entendimento ainda se faz presente. Portanto, é importante a gente reconhecer isso para que a partir daí a gente possa ter um melhor aproveitamento
no estudo da palavra de Deus. Veja só esse verso do apóstolo Pedro, que está aí na página número 8. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. O apóstolo Pedro faz aqui uma grave advertência para que nós atentemos para a realidade das escrituras nas nossas vidas. É curioso, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele citando o apóstolo Paulo, ele diz que nos seus escritos, nas suas cartas, tem pontos difíceis de entender. E ele está falando aqui, primeiro, da salvação. E ele fala, o nosso irmão Paulo também escreveu acerca da salvação. Só que o irmão Paulo, ele tem um conhecimento de uma sabedoria muito profunda. Ele reconhece que o apóstolo Paulo tem uma sabedoria diferenciada para falar da palavra de Deus. E ele diz que em todas as suas epístolas existem pontos de difícil interpretação. Se o apóstolo Pedro, um homem inspirado por Deus, um apóstolo que estudou com Jesus Cristo, ele está dizendo que tem pontos de difícil interpretação, que dirás nós, irmãos, que não temos, às vezes, o mesmo preparo que teve os apóstolos. Os apóstolos andaram com Jesus, ouviram diretamente da fonte, que é Jesus Cristo. E qual é o problema de não levar isso em consideração? Ele vai dizer que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, ou seja, não somente os escritos do apóstolo Paulo, mas também os outros escritos, e isso é para a sua própria perdição. Portanto, se a gente não levar isso em consideração, a gente pode torcer as escrituras e isso vai trazer a consequência dessa distorção da palavra, que é a perdição, ou seja, a condenação. Ele continua dizendo, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há dúvidas de que o apóstolo Pedro faz aqui talvez uma das maiores advertências. Não é somente o apóstolo Pedro que faz isso, mas ele faz essa advertência reconhecendo que muitos, tentando interpretar a palavra de Deus, mas pela sua limitação teológica, pela sua limitação interpretativa do texto, acaba por distorcer. Pode ser voluntariamente ou pode ser intencionalmente. Infelizmente, tem pessoas que torcem a verdade da palavra de Deus intencionalmente, de forma premeditada, para enganar. E por que alguém faz isso? Para atrair após si seguidores. A pessoa tem um interesse, um narcisismo muito grande e ele faz qualquer coisa para adquirir seguidores. Infelizmente, esta é uma realidade. Por isso existem tantas seitas heréticas no meio cristão. No meio cristão existem muitas seitas heréticas. E se a pessoa é um grande estudioso da palavra de Deus, não tem como ele distorcer essa palavra a não ser de forma voluntária. Agora, tem quem distorce a palavra simplesmente porque não se preparou, não entende o que está lendo, e aí ele tenta fazer achando que Deus opera na simplicidade. E aqui, meus irmãos, deixa eu falar uma verdade absoluta para os irmãos. Deus opera na simplicidade, é verdade, mas ele não opera na ignorância. Não confunda simplicidade com ignorância. Muita gente tem ausência de conhecimento, que é a definição de ignorância, e acha que Deus se agrada disso. Confunde isso com simplicidade. Tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra.
Uma coisa é você ser uma pessoa simples. Eu conheço grandes mestres da palavra de Deus, doutores, pessoas de alto gabarito teológico, mas que são pessoas simples, são pessoas humildes, né? Agora, não são ignorantes. Tem pessoas que acham que Deus se agrada da ignorância, ou seja, da ausência de entendimento. Isso Deus não se agrada, não. Tá bom? Por quê? Porque nós estamos falando aqui de vida eterna ou de morte eterna, irmãos. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui falando de uma matéria qualquer. Ou sua matéria secular qualquer. Você podia, às vezes, levar de qualquer maneira, né, estudar só para passar na prova e tá tudo bem. Não, nós estamos estudando aqui, o principal objetivo é aprender a palavra de Deus para que nós acertemos o caminho da salvação e entremos no céu pelas portas. Esse é o grande objetivo do nosso estudo, ok? Não é adquirir um diploma, é adquirir conhecimento e, através do conhecimento, entender qual caminho nós precisamos trilhar para chegar no céu, para alcançar a vida eterna. Senão a gente estaria simplesmente perdendo tempo, não é? E nós não estamos aqui para perder tempo, não. Nós estamos aqui para lutar, né? E aprender a palavra do Senhor. Na página número 10, nós temos aí no item 2º, outra questão que devemos levar em consideração é a seguinte: quando vamos estudar a Bíblia, temos que observar os seguintes pontos. Primeiro, quem é que está falando neste livro? Porque existe texto que não foi o autor do livro que falou. Veja este exemplo no livro de Daniel, no capítulo 3 e capítulo 4. No texto de Daniel, capítulo 3, dos versos 28 a 30, quem fala é o rei Nabucodonosor. Veja o que diz o texto. Falou Nabucodonosor e disse. Veja, portanto, que ali vai haver um texto, vai haver um discurso do rei Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor quem escreveu o texto que está ali? Não, não foi Nabucodonosor quem escreveu. Quem escreveu foi Daniel. Mas quem falou foi Nabucodonosor, um rei ímpio, um rei mau, né? E que passou por uma experiência. Quando a gente lê o texto lá, a gente vê a experiência que ele passou para reconhecer que Deus verdadeiramente é o Deus de todo o universo, um Deus poderoso que está sentado no alto sublime trono, mas quem escreveu não foi ele. Nós temos vários exemplos desta natureza, né? Nós temos carta do rei da Síria, nós temos a fala, por exemplo, de Ciro, né? O decreto do rei Ciro, enfim, várias passagens que uma pessoa falou e a outra registrou. Por exemplo, lá em 2 Samuel, né, no capítulo 28, fala lá da pitonisa, da feiticeira de Endor. Nós estudamos isso na apostila passada. Obviamente, quem escreveu aquele texto ali, aqueles acontecimentos, não foi nem a bruxa e também não foi Saul. O texto é atribuído aos escritores que tinham, os escribas da época. Se a pessoa estava presencialmente ali para registrar o fato, provavelmente o relato foi feito por um dos servos de Saul, e muitos deles nem judeus eram edomitas, e alguém teve acesso a esse texto e fez a compilação desse texto. Pode ter sido Jeremias, pode ter sido Gade, pode ter sido Natã, pode ter sido qualquer outro profeta que costumava escrever, né, sobre as crônicas dos reis de Israel. Lembrando que Saul era um rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E ele sempre andava com escriba para poder relatar os fatos que acontecia. Todos os reis tinham esse hábito de andar com os escribas. E na época nem era só os judeus que tinham esse hábito, mas todos os povos tinham o hábito de fazer as suas crônicas, ou seja, uma espécie de diário, uma espécie de ata de ações que esse monarca havia feito, e essas ações eram transcritas, né, para um papel, para a posteridade, para ficar na história que foi ele que disse aquilo ali, que foi ele que fizera aquele ato, enfim, né, nós temos esta realidade. Então veja, o contexto é importante para entender o texto. Como também Daniel, no capítulo 4, do verso 4 ao 18, o texto diz: Eu,
Nabucodonosor estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio, né? São dois textos complementares aí do livro de Daniel, que não foi Daniel quem disse, mas foi Daniel quem escreveu. Isso chama-se contexto. Se você vai estudar, medite no texto e faça pergunta a você mesmo e ao texto. O que a palavra tem ali dizer? Faça perguntas como as seguintes: de quem está falando o livro ou o texto? Com quem está falando? Para quem está falando? Por que está falando dessa forma? Tente entender o texto com o contexto. Conhecer as pessoas às quais a passagem se refere. Eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar aos irmãos como que funciona a questão da interpretação. Aqui é a visão de Daniel de 4 animais, está lá no capítulo 7 do seu livro. Veja que da sua esquerda para a sua direita, nós temos um leão com asas, depois nós temos um urso com 3 costelas humanas na boca, depois nós temos um leopardo com 4 cabeças e 4 asas também, né? O leopardo. E depois nós temos um animal que Daniel não conseguiu descrever a figura desse animal, porque parecia que ele não pertencia à fauna que Daniel conhecia. Porque, veja, ele fala do leão, fala do urso, fala do leopardo, apesar de o leão e o leopardo não serem normais, porque leão não tem asa, leopardo não tem 4 cabeças, muito menos 4 asas. E o quarto animal, ele fala simplesmente um animal terrível, né? E tinha vários chifres e seus dentes eram de ferro, assim como as suas unhas. As pessoas geralmente, quando fazem como se diz, um retrato falado da visão de Daniel, desenham um animal que no nosso imaginário popular parece um tipo de um dinossauro, né? Obviamente isso aí é uma espécie de retrato falado que fizeram da visão de Daniel. Mas o mais importante aí não é a figura do animal necessariamente que um desenhista havera feito, porque isso aí vai depender da imaginação dele, mas a representação desses animais. O primeiro animal representa o Império Caldeu da pessoa de Nabucodonosor. O que é o leão? O leão, ele é um animal feroz, é um animal que não tem piedade da sua presa. Portanto, Nabucodonosor era um homem mau, um homem que não tinha piedade. E por que a asa? Porque a forma com que Nabucodonosor conquistou os reinos à sua volta para virar uma grande Babilônia foi muito rápido, foi um negócio assim extraordinário. Depois aparece um urso com 3 costelas na boca. Vem aí a representação do Império Persa. E essas 3 costelas vai representar 3 grandes impérios que foi conquistado pelo Império Persa, que aí seria o Império Hitita, o Império Babilônico e o Egito. O terceiro animal, que vem com um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representa Alexandre o Grande, juntamente com o Império Grego. E a forma com que Alexandre o Grande conquistou as nações da época foi extraordinariamente rápida. Alexandre o Grande, ele foi imperador por 13 anos e ele morreu provavelmente de malária, de alguma coisa do tipo. Portanto, ele morreu muito jovem, mas ainda assim ele havia feito uma conquista inimaginável. Por isso que se dá 4 asas para o leopardo. Nós sabemos que o leopardo é um animal muito veloz. Imagina o leopardo se tivesse 4 asas, né? E por que 4 cabeças? Porque quando Alexandre o Grande morre, os seus 4 principais generais, cada qual ficou com uma parte do reino. E esses generais dividiu o Império Grego em 4 estados, em 4 reinos, e cada um reinou sobre um deles. Por isso que o leopardo tem 4 cabeças. Agora, esse outro animal, que Daniel não soube dizer exatamente qual animal da fauna conhecida era, ele representa o Império Romano. O Império Romano, ele foi diferente de todos os outros governos. O Império Romano, ele era absurdamente organizado, extraordinariamente mau, né?
e fazia exatamente o que ele queria fazer. Ninguém detinha o Império Romano. O Império Romano, ele foi mais longo do que todos os outros impérios. O Império Romano, ele durou ali do ano 30, que é marcada o início do Império Romano, com a conquista do Egito, até 476 depois de Cristo, portanto, abrangendo 506 anos aproximadamente, a sua saga, com dezenas de imperadores, né? Os Césares, e a forma que ele governava era diferente das outras. Por isso, Daniel fez uma descrição falando, olha, esse animal, ele é um animal terrível, e eu não sei exatamente colocar ele nos termos de um animal silvestre. Ele poderia colocar um rinoceronte, mas ele não colocou, um hipopótamo, um búfalo, que é um animal muito esplendoroso, um crocodilo, não. Ele falou que esse animal ele não sabia exatamente qual era, mas o seu aspecto era terrível, e realmente assim foi o Império Romano. Portanto, a interpretação da visão de Daniel, ela se tornou relativamente simples de ser feita. Por quê? Porque historicamente isso já aconteceu. Já passou o rei da Babilônia, o imperador babilônico, o imperador medo-persa, o imperador greco-romano, greco-macedônio e o Império Romano. Esses 4 impérios que esses 4 animais representam, eles já se cumpriram. Por isso, fica fácil de você ter uma base contextual para afirmar que a visão de Daniel foi exatamente como ele havia profetizado. Aí eu pergunto, como é que eu vou fazer a interpretação correta da visão de Daniel, especificamente essa que nós acabamos de mostrar, se eu não conhecer a história extra-bíblica? Porque alguns desses fatos aqui não ocorreram, ou melhor, não foram registrados nas páginas da Bíblia. Foi registrado o Império Caldeu? Foi. O Império Persa, sim. Mas e o Império Grego? O Império Grego não foi registrado. O Império Romano, ele foi registrado quando ele já tinha uma ascensão e um domínio completo, não no seu início, e muito menos no seu final. Somente o período ali entre a manifestação de João Batista até o apóstolo João escrevendo o Apocalipse, né? Foi o imperador Domiciano que o exilou na ilha de Patmos. Nós estamos falando aí de um período de 100 anos do Império Romano, mas o Império Romano durou mais de 500 anos, portanto, né, apenas 1/5 do Império Romano é mencionado de forma parcial, porque sobre o Império Romano propriamente dito, nós temos pouquíssimo material na Bíblia, pouquíssimo. Então é extra-bíblico as informações. Portanto, se eu não estudar história, geografia, eu não vou conseguir um contexto adequado para o texto, para a profecia que ali está posta. Você está entendendo a importância de se estudar outras matérias para conseguir um contexto adequado para uma afirmação bíblica que eu venha a fazer? Isso é muito importante e eu espero que os irmãos tenham entendido essa parte aí, porque é importante. Na página 11 está escrito: existe o perigo do mau uso da escritura, quando se despreza o estudo sistemático e metódico, dentre os quais destacaríamos os seguintes. As escrituras podem ser mal aplicadas quando você faz o quê? Ignora o que ela diz sobre determinado assunto, toma um versículo fora do seu contexto, lê uma passagem e a faz dizer o que ela não diz, dá ênfase indevida a coisa menos importante. Isso aí a gente vê, infelizmente, ser muito corriqueiro, principalmente nas mensagens bíblicas. Pessoas que a gente que estuda um pouco sobre a questão do contexto bíblico, a gente vê a pessoa pregando, às vezes com eloquência, às vezes com autoridade, mas a gente chega à conclusão e fala, essa pessoa não sabe do que ela está falando.
Por quê? Porque ela faz uma interpretação espiritual do que é literal, ela faz símbolos do que é literal, ou vice-versa, né? Toma como literal um texto que é simbólico, que é figurativo, não é? E isso leva uma mensagem equivocada aos ouvintes. Esses ouvintes provavelmente sairão dali desinformados. Por quê? Porque não foi colocado da forma correta o texto que deveria ser estudado. Ainda na página 11, usa a palavra para tentar levar Deus a falar ou fazer o que você quer em vez daquilo que ele diz, ou ele quer que você faça. É o famoso usar Deus. Nós não podemos usar Deus. Deus é quem usa a cada um de nós, não é o contrário. E tem pessoas que têm dificuldade em entender isso. Primeiro, a palavra deve ser interpretada literalmente. A palavra foi escrita para ser lida e interpretada gramaticalmente. Quando nós falamos que a palavra deve ser interpretada literalmente, isso aqui fica, às vezes, até um pouco contraditório, né? Porque eu acabei de falar que existe texto que é figurado, texto que é simbólico, e eu estou dizendo que precisa ser interpretado literalmente. Mas em que contexto eu devo interpretar o texto literalmente? Da seguinte forma: quando o texto é histórico, foi um fato que aconteceu, por exemplo, Moisés tira o povo do Egito e Deus manda eles, ao invés de ir para o norte, aonde ficava a direção de Israel, manda eles irem para o sul, e eles chegam ali em Pi-Hairote, numa praia, na beira do Mar Vermelho, e Faraó percebe que eles estão perdidos e decide mandar o seu exército para reaver os seus escravos. E Deus manda Moisés ferir as águas e o mar se abre e o povo atravessa o mar em seco. Isso é uma citação, um relato literal. Nós cremos que aconteceu exatamente dessa maneira, que o mar se abriu e Israel passou ali. Isso é história e isso aconteceu literalmente. Agora, quando eu pego outro texto, por exemplo, uma parábola, e aí eu faço, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, e eu pego essa parábola e eu trago ela para um texto literal, que realmente, exatamente como está escrito ali, é o que acontece, eu estaria afirmando o seguinte: quem é rico vai para o inferno, e quem é pobre vai para o céu. É só você ler a parábola do rico e Lázaro. A justificativa que Abraão dá para o rico é a seguinte: você na sua vida, falando para o rico, teve todos os bens e viveu de forma esplendorosa. E agora você está padecendo. E Lázaro viveu uma vida de miséria, de pobreza, e agora ele é consolado e você é atormentado. Então, se eu pego essa parábola e coloco ela de forma literal, eu vou estar afirmando que os ricos vão para o inferno e que os pobres vão para o céu. Logo, para que eu seja salvo, eu preciso renunciar toda e qualquer riqueza material que Deus me dá, viver de forma miserável, mendigando, para alcançar o reino dos céus. E nós sabemos que não é dessa maneira. Nós sabemos que aquilo ali é uma parábola e ela não pode ser interpretada literalmente. Porque se eu interpretar aquilo ali literalmente, eu estarei cometendo um erro crasso de interpretação. Jesus fala, por exemplo, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não é do reino dos céus. Obviamente também não é literalmente, que nós não somos canibais. Jesus não estava mandando, após a sua morte, as pessoas pegarem o seu corpo, esquartejar ele e alimentar-se dele, ou beber do sangue, de forma nenhuma. O sangue ali representa a purificação dos nossos pecados, o preço pago pelos nossos pecados. E o corpo de Jesus representa a quebra da maldição sobre as nossas vidas, nos tornando santos, né? Santificados. Então a gente não pode confundir. Quando o texto é literal, o seu contexto indica a sua literalidade. Quando o texto é simbólico, o contexto vai determinar que ele é simbólico. Lá no livro dos Reis, quando Aías foi chamado para profetizar para Acabe,
Se eu não me engano, é Aías mesmo o nome do profeta. Se estiver errado, os irmãos depois corrigem. Ele fala algo muito curioso para o rei Acabe e o rei Josafá. 400 profetas já havia profetizado que o rei Acabe iria contra os amorreus, os edomitas, e venceria a batalha, né? Mas Josafá, vendo aqui 400 profetas falou a mesma coisa, ele ficou em dúvida. Ele pensou, mas não é possível que 400 profetas vai profetizar da mesma forma. E ele fala, tem mais algum profeta que a gente possa consultar? E ele vai e chama o profeta Aías. E é curioso que ele diz o seguinte, o nome do profeta é Micaías, irmãos, lembrei. Micaías vai dizer, o Acabe vai dizer o seguinte de Micaías, olha, tem um profeta, o Micaías, mas ele nunca profetiza o bem para mim, só mal. Mas você está pedindo, vamos chamar. Chamaram Micaías, e Micaías chega lá e fala que Deus fez uma reunião e ele estava dizendo como eu poderei entregar Acabe na mão dos seus inimigos para que ele morra. E uns falavam de uma maneira e outros falavam de outra. Ali, obviamente, uma reunião tinha quem lá? Anjos, não é? Aí apareceu um espírito e disse, eu serei como um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe para fazer com que ele vá contra os seus inimigos e morra. E Deus consente que esse espírito de mentira entre na boca dos profetas para que eles profetize a mentira para o rei Acabe, para enganar o rei Acabe e para que o rei Acabe vá para a batalha e morra. Irmãos, isso é extremamente contraditório. Se você leva esse texto da forma literal, você vai estar dizendo que Deus concorda com mentira. Em momento algum nas escrituras, aliás, a mentira é abominação aos olhos de Deus. Então aquele texto ali, obviamente, é uma parábola. Micaías conta uma parábola para explicar a teimosia do rei Acabe em ir contra os seus inimigos. Porque se ele tivesse ouvido Micaías, ele não teria ido. Porque Micaías, ele disse, se você voltar vivo dessa batalha, Deus não tem falado na minha boca. Ele deixou o ministério dele em xeque, né? Para que a sua profecia, se a sua profecia se cumprisse ou não. E Acabe voltou morto da batalha, exatamente como Micaías havia profetizado. E mais, né? O profeta Elias havia dito que os cães lamberiam o sangue do rei Acabe. E ele veio morto dentro do carro, sangrando. Chega em Israel, eles vão lavar o seu carro de guerra, e que a água com aquele sangue escorre, e os cães lambem aquele sangue, como Elias havia profetizado. Então perceba que um texto literal e um texto simbólico, dentro do seu contexto, fica muito claro de você entender. Agora, se você não estuda de forma sistemática, de forma organizada a Bíblia, você vai ter problema de interpretar o texto. Neste caso, eu te aconselho, se você é pregador, pregue os textos fáceis da Bíblia, de fácil interpretação. Não me inventa de pregar um texto com um pouco mais de profundidade teológica, histórica ou geográfica, porque você vai fatalmente cometer um erro, a menos que você vá pesquisar, vai estudar, né? Vai se sacrificar para adquirir conhecimento, para entregar o texto da forma correta para os seus ouvintes. Que Deus venha ser na sua vida te dando essa destreza para que você não fique pregando de forma equivocada. Né? Isso aí a gente não pode fazer. Na página 17 da sua apostila, o capítulo de número 4, a aplicação dos resultados da hermenêutica e da exegética. A hermenêutica expõe os resultados e a exegese aplica os termos. Exegese significa, literalmente, expor, aplicar, comentar. Dentre o grande número de regras de interpretação, apresentamos alguns princípios que são universalmente auxiliares. Olha, a questão aqui é a seguinte, irmãos. A hermenêutica, ela interpreta o texto. A exegese, ela faz uma exposição mais aprofundada, mais detalhada, apontando ali os pontos, as vírgulas, né, de forma mais gramatical, mais profunda do texto, tá bom? A exegese é um aprimoramento da hermenêutica. São duas matérias diferentes, tá? Uma é mais
superficial, que é a hermenêutica, e a exegese não. A exegese é bem mais aprofundada na palavra aí de Deus. Alguns princípios de noção de hermenêutica que são importantes. Espiritualidade. Ser espiritual de oração e consagração. O real intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Procure depender do Espírito Santo. Ele está ansioso para comunicar as verdades divinas. O conhecimento, ele é muito importante, é imprescindível, mas a sabedoria que precisamos para interpretar o conhecimento que nós recebemos, esse vem do Espírito Santo, né? O Tiago, ele vai falar: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente e não lance em rosto. Ou seja, Deus dá sabedoria para que nós usemos o conhecimento que nós aprendemos para aplicar ele da forma correta. Tenha consigo o intérprete e deixe que ele esteja em harmonia e sintonizado com você. Quem é o intérprete? O Espírito Santo. Conhecer o vernáculo, isto é, conhecer o sentido natural, ou seja, original da Escritura. Conhecer a língua e a origem da palavra. A exegese hermenêutica, às vezes, precisa levar você até as línguas originais para que ali você consiga entender o sentido daquela palavra. Você sempre, quando está estudando para um livro, né, sobre um determinado assunto, aí você vai ver essa palavra tal, vem do termo hebraico tal, ou vem do termo grego tal, ou do latim, né, dependendo do estudo que você está fazendo, e significa isso, isso e isso, né? Isso é o vernáculo, ou seja, isso é você ir na etimologia da palavra, aonde essa palavra era usada e como essa palavra era usada no tempo em que o texto foi escrito. Se o texto foi escrito 1000 anos atrás, como essa palavra era usada 1000 anos atrás? Se o texto foi escrito há 2, 3 mil anos atrás, então como esta palavra era usada naquela época? Isso a gente adquire através de pesquisa. E é para isso que existe a famosa enciclopédia, né? A famosa enciclopédia bíblica. Ela tem ali o vernáculo das palavras. Observar a lei do contexto. O contexto, tanto os isolados como os combinados, dá a resposta à pergunta. O que diz o texto? Para saber o significado do texto, é preciso primeiro saber o que diz o contexto. Essa questão do contexto combinado ou do contexto isolado é porque existe duas formas de se ver o contexto, né? Existe a forma geral, aonde, por exemplo, você pega um livro, se você, por exemplo, pega o livro de Jonas. O livro de Jonas, o contexto geral ele precisava profetizar contra a cidade de Nínive. E por que Jonas foge para Tarsis para não pregar em Nínive? Porque estava com medo. Se ele tivesse com medo, Deus levantava uma pessoa corajosa para ir lá no lugar de Jonas. E Jonas morreria lá no mar, né? Mas Deus fez isso? Não. Por que Deus não fez isso? Porque Jonas era um profeta muito corajoso e destemido. Agora, ele também conhecia muito bem quem era Deus. E ele era uma boca de Deus. E ele não gostava dos ninivitas. Por quê? Nínive é a capital da Síria. Era, né? Porque já não existe mais nem Nínive e nem a Assíria. Elas foram totalmente aniquiladas. Mas, na época, a Assíria, viu, irmãos? Não confunda com Síria. Síria, a capital é Damasco. A Assíria, a capital era Nínive. Síria existe até hoje e a Assíria não existe mais. Mas voltando ao assunto, o arqui-inimigo de Israel nos dias do profeta Jonas era os assírios, especialmente os ninivitas. Jonas não gostava dos ninivitas porque eles eram extremamente cruéis. Por isso é que ele foge. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus, que era um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus que dá nova oportunidade. E ele fala: esse povo não merece nova oportunidade. É só você ver o final do texto do livro de Jonas, que você vai ver o próprio Deus falando: você teve piedade dessa boboreira que nasceu e morreu no mesmo dia e não tem compaixão de uma cidade com 120 mil habitantes?
Olha a pergunta retórica de Deus explicando por que Jonas fugiu. Jonas fala: eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e que poderia perdoar esse povo. Então, o contexto geral, né? O contexto geral do livro. Agora, o contexto isolado, aí você vai para Jonas entrando no barco. E esse barco, ele pega em Jope e ele vai para Tarsis, contexto isolado. Tarsis ficava na direção oposta da cidade de Nínive, né? Aí você já tem aí um contexto isolado. Portanto, nós temos essas duas maneiras de usar essa questão do texto e do contexto. Alguém já disse muito sabiamente que o texto sem o contexto é pretexto. Isto é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Há nela uma analogia constante que tem de ser mantida. É preciso deixar a Bíblia falar. Toda doutrina deve ser confirmada, provada e apoiada por textos bíblicos paralelos ou referências. Pelo menos duas testemunhas para confirmar toda a palavra. São raros, irmãos, os textos bíblicos que de forma isolada eles professam uma verdade. São muito raros. Normalmente, vários textos precisam confirmar o que um texto está dizendo para que nós possamos entender e dar o verdadeiro significado desse texto. Portanto, às vezes, você lê um texto em um determinado livro, mas o contexto está em outro livro completamente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, falando sobre a manifestação do anticristo e a manifestação de Cristo. E o texto lá vai dizer: e Cristo aniquilará o homem do pecado com o sopro da sua boca. Parecendo que vai dar só um sopro e vai acabar. Mas o contexto diz que haverá um período tribulacional de 7 anos e ao final desses 7 anos haverá uma grande batalha chamada Guerra de Armagedon contra o povo de Israel, e nesse momento o Senhor Jesus vai se manifestar visivelmente, né, para todo olho ver, como está escrito nas escrituras em vários textos, e agora ele vai destruir o exército do anticristo, né, com o sopro da sua boca. O profeta Zacarias, no capítulo 14, diz que eles vão morrer antes de cair. O seu corpo vai apodrecer, os seus olhos vão apodrecer na órbita do seu crânio e eles vão morrer de pé. Tão rápida será a vitória do Messias. O apóstolo Paulo, falando da mesma situação, ele simplesmente diz: eles serão aniquilados pelo sopro da boca do Senhor. Entendeu? Então, primeiro existe uma tribulação, depois existe uma guerra e depois existe uma vitória, né? Tanto o profeta Zacarias quanto o apóstolo Paulo, eles basicamente citam a vitória. Outro texto interessante, no próprio capítulo 14 de Zacarias, diz que haverá um grande terremoto, né? Haverá um terremoto que rachará a terra de Israel de norte a sul, o povo vai fugir pelo aquele vale, e aquele vale vai produzir um rio. E o texto diz que parte do rio correrá para o mar oriental e parte da água vai correr para o mar ocidental. O profeta Ezequiel, ele faz uma visão de um rio que brotará na mesma região, mas ele só menciona a água correndo para o lado oriental, ou seja, para o Mar Morto. Mas ele não menciona a água que vai correr para o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo. O profeta Zacarias fala que a água vai correr para os dois lados. Ezequiel fala que a água vai correr para um lado só, né? Então isso vai depender do contexto, né? Você precisa buscar o contexto para entender a questão do texto, especialmente se for um texto profético. Você não pode simplesmente partir por achismo, não é? Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Nós precisamos da certeza da palavra de Deus. As passagens paralelas e as referências com o contexto. Esses paralelismos são de duas classes, verbais e reais. São verbais quando ocorre a mesma palavra. São reais quando tem o mesmo sentido ou assunto, mesmo que a palavra em comum seja diferente. Estas são as reais e são as apropriadas para o estudo doutrinário. Então você vai encontrar, como eu acabei de falar, profecias do mesmo evento, mas com palavras diferentes.
Então essas profecias são do grupo B, são profecias reais. Agora, a profecia verbal usa-se o mesmo verbo, ou seja, a mesma palavra, para confirmar aquilo que foi dito. Isso eu acho que os irmãos entenderam bem, não é? A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Enquanto a linguagem não verbal utiliza-se dos sinais visuais para ser efetivamente vista. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização do trânsito. E eu acabei de mostrar para os irmãos o exemplo da visão de Daniel, que viu 4 animais. Ele teve outras visões de imagens que representavam situações que aconteceriam no futuro. Página 19, conhecer as antiguidades bíblicas. E significa conhecer os costumes, linguagens, leis e terra dos povos judeus. Este conhecimento lança luz sobre o texto. Muitos pontos obscuros ou dificuldades vêm de não conhecer essas informações. Por exemplo, o que você conhece sobre o mapa de Israel, o mapa geográfico de Israel? Aonde fica Judá, aonde fica Samaria, aonde fica Galileia, aonde fica a cidade de Cafarnaum, aonde fica a cidade de Betânia, aonde fica a cidade de Belém, Berseba, tá? Se você não souber geograficamente aonde essas cidades ficam, você vai ter dificuldade de pregar textos que falam de localidades. Jesus, quando começa o ministério, ele muda da cidade da Galileia, que fica, ou melhor, de Nazaré, que fica na Galileia. A Galileia é como se fosse a região norte de Israel, como nós temos a nossa região norte, né? Aqui no Brasil. A região norte de Israel é a Galileia. A Nazaré é uma cidade da Galileia, tinham várias cidades na Galileia. Uma delas era Nazaré, uma pequena cidade, que não ficava à beira do mar, ela ficava afastada mais para o sudoeste do mar da Galileia. Aí Jesus muda-se para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade marítima, porque fica à margem do mar da Galileia e ao norte. Ou seja, ele foi para uma localidade mais longe de Jerusalém, porque Jerusalém fica no sul de Israel. Jesus ficava no sudeste da Galileia, portanto um pouco mais próximo de Jerusalém, porém, quando inicia seu ministério, ele vai para Cafarnaum, que fica na saída de Damasco, na saída do território de Israel, viver na cidade de Cafarnaum, do lado norte do lago, que é um lago, né? Obviamente, os irmãos sabem disso. O mar da Galileia é um lago, também chamado de Quinerete, de Tiberíades, né? Genezaré, esses 4 nomes é dado para o mesmo lago. Quando fala mar da Galileia, lago de Tiberíades, lago de Quineretes ou lago de Genezaré, está falando do mesmo lago, do lago da Galileia, que também é muito conhecido, mais conhecido pelo mar da Galileia. Então, se você não souber essa questão geográfica, você vai ter dificuldade de apontar aonde ficam esses locais, né? Então, por isso é importante estudar geografia bíblica. Geografia bíblica é uma matéria fundamental para o nosso entendimento. Ainda na página 19 tem o terceiro aí, que é o bom senso. É o uso da razão, a mais alta faculdade com que Deus dotou o homem. A Bíblia foi nos dada por Deus, não só para ocupar o nosso coração, mas também o nosso raciocínio. Na Bíblia não há lugar para contrassensos. Ao encontrarmos um texto difícil, apresentando discrepância, incoerência, injustiça, algo chocante, não pense logo que é erro. É preciso ter sempre em mente a analogia geral das Escrituras. Por que Deus permitiu determinadas situações ocorrerem em Israel, mesmo que ele não permitia? O Antigo Testamento está repleto de patriarcas que tiveram mais de uma mulher, não é? E aonde é que está escrito que Deus concorda com isso? Não tem o texto, mas ele permitiu. Por quê? Por causa do contexto da época. Existe toda uma questão ali. Então você já não pode dizer o seguinte:
Ah, se Abraão pôde ter mais de uma mulher, Jacó teve mais de uma mulher, Davi teve mais de uma mulher, Salomão teve muito mais de uma mulher, eu também posso, porque Deus deixou. Irmãos, não confunda a ação permissiva de Deus com a ação soberana de Deus, tá? A cultura é diferente, né? A lei é diferente, nós não podemos cair nessa. Abraão mentiu, falando que Sara era sua irmã e não sua esposa. E depois ele foi uma meia mentira, que é dar no mesmo, né? Não, realmente, ela é minha esposa, mas ela é filha da mesma mãe, só não é do mesmo... Filha do mesmo pai, só não é da mesma mãe. Mas é mentira de qualquer maneira quando ele disse que não era esposa dele, né? O ofício de Sara era ser esposa de Abraão. Portanto, Abraão mentiu. Ora, se Deus permitiu Abraão mentir, eu também posso mentir? Negativo. Não é assim que funciona. Um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. E fica muito clara essa questão. Ainda na página 19, nós temos conhecimento do plano global de Deus. Um conhecimento geral, sem exageros, preconceitos e invencionices do plano global de Deus, isto é, das dispensações e alianças através dos séculos, é de grande serventia para a interpretação. Se nós não tivermos também essa visão geral de Deus, nós vamos errar no contexto. Porque veja, qual é o assunto geral da Bíblia? O assunto geral da Bíblia é Jesus Cristo, né? E qual é o alvo principal da Bíblia? O assunto principal da Bíblia é salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. E se eu não trago esse conhecimento do plano global, tudo aconteceu da forma que aconteceu, foi para que o plano global de Deus se cumprisse. Por que, por exemplo, que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? Se eles estavam aguardando o Messias, Jesus pregou tanto, ensinou tanto, fez tanto milagre, por que eles não acreditaram? Porque o plano global de Deus precisava que esses judeus renunciassem o seu Messias para que a porta da salvação abrisse para os gentios. O apóstolo João escreve isso de forma textual. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Quem eram os seus? Eram os judeus. Capítulo 1, versículo 11. E o versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quem? Qualquer pessoa. Não era só judeu. O apóstolo Paulo confirma essa questão no capítulo 11 de de Romanos, aonde ele fala, lá na altura do verso 25, o seguinte: não quero, irmãos, acerca dos judeus, que ignoreis este fato, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento do coração dos judeus veio em parte para que a plenitude dos gentios se cumprisse, e depois todo Israel será salvo. Como diz a Escritura, de Sião virá, né, o seu remidor, o seu salvador. Então, esse endurecimento do coração dos judeus para não receber o Messias foi justamente para que a igreja tivesse acesso à porta da salvação. Porque João ele disse muito claramente, Jesus veio para os seus, ou seja, para os judeus, porque Jesus era judeu, não é? Então perceba que aí é um plano global de Deus em execução. Na página 20 fala de símbolos. É geralmente constituído de objetos somente prefigurando aquilo que já existe, apenas realçando-o por meio de figura. Um tipo pode conter vários símbolos, mas nunca ao contrário. Vários símbolos contêm o mesmo tipo. Um tipo pode conter vários símbolos. Exemplo de símbolos: ouro, fogo, água, sangue, oliveira, linho, incenso, óleo, sal, fermento, certos números, certas cores. Isso são símbolos que representam algum tipo, né? Alguma figura. Por exemplo, nós sabemos que a água, o óleo, a pomba representa o Espírito Santo. São vários símbolos para representar o Espírito Santo. Agora, o leão, o boi, né? A águia, o próprio homem representa o ministério de Jesus Cristo, representando os 4 evangelhos.
né? Então veja que são vários símbolos para representar o mesmo tipo. A língua figurada nas escrituras é muito variada e é de suma importância estudá-la para interpretar as figuras de linguagem. Considerações: os povos antigos usavam bastante analogia com a comparação das coisas espirituais com coisas materiais, explicando assim fatos espirituais por símbolos materiais. Era muito comum na antiguidade usar analogias, parábolas, metáforas, né, para trazer verdades espirituais para o campo material. Por quê? Porque Deus se revelou para seres humanos. Então, se Deus fica só no campo espiritual, o homem não entenderia o que Deus estava fazendo. Mas quando ele traz para o campo material, aí a gente consegue ter uma noção do que Deus estava falando. Página 21. Deus sabe de nossas dificuldades em compreender as coisas celestes e, por essa razão, nos proporciona facilidade na compreensão delas, pelas coisas que estão ao nosso alcance. Deus se apresenta nas Escrituras através das linguagens figuradas, que é compreensível à mente humana, mas nessa linguagem nos dá apenas uma análise da imagem daquilo que realmente é, da sua grandeza e sabedoria. Existem aí várias figuras de linguagem, como, por exemplo, o braço de Deus não está encolhido para que não possa abençoar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Ora, nós sabemos que Deus é espírito, portanto ele não tem um braço, ele não tem um ouvido. Os seus pés, né, estão sobre a terra, né? A terra é estrado dos seus pés. Se ele é espírito, também pés ele não tem, né? Está sentado à destra de Deus. Isso, irmãos, chama-se antropomorfismo. Quando nós trazemos Deus para o imaginário humano. Porque para nós é fundamental o teu braço para agir, é fundamental o teu ouvido para ouvir, é fundamental o teu olho para ver, ou os pés para caminhar. Isso chama-se então antropomorfismo, quando nós damos figura humana para Deus, para que entendamos como Deus vai agir. Agora, como Deus de fato age, só Deus sabe. Ele é um ser insondável. Nós não temos acesso à mente de Deus. Nós não conseguimos decifrar a mente de Deus, porque ele é um Deus inacessível. Ele habita na luz inacessível, entende? Agora, quando o Senhor permite que nós façamos comparações, figuras, ele nos dá explicações de coisas espirituais usando o exemplo de coisas materiais. Aí a gente consegue ter uma ideia de como Deus trabalha e de como Deus age. No capítulo 5, a Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a regra mais importante da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? Tá na página 22 da sua apostila aí. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O outro texto, Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, dela certamente morrerás. Perceba que o homem morreu, mas como ele morreu? Ele morreu da forma espiritual, ou seja, perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Agora, Jesus então diz, olha, o homem precisa nascer de novo, e ele explica, nascer da água do Espírito. Para Nicodemos ele está explicando isso daí, né? Por quê? Porque o homem morreu espiritualmente. Fisicamente é outra coisa. Adão e Eva viveriam eternamente se não fosse o pecado? Aí nós temos duas respostas. Pode ser que sim ou pode ser que não. O que faria com que Adão e Eva vivessem para sempre era o acesso à árvore da vida. Porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria para sempre. Mas se ele não comesse do fruto da árvore da vida, não viveria para sempre. O próprio Deus fala isso lá no capítulo 3, a partir do verso 22, quando ele diz, ora, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Para que o homem não estenda a tua mão e coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre, o Senhor o expulsou do Éden e colocou um querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Então perceba que mesmo depois do pecado,
Adão e Eva poderiam viver para sempre se eles tivessem acesso à árvore da vida e comessem do fruto da árvore da vida. O texto lá é muito claro. Agora, se ele não comesse, mesmo ele não estando em pecado, ele viveria uma quantidade X de anos e morreria. Por exemplo, ele viveu 930 anos e morreu. Teve outros que viveu um pouco mais, 961, 968, 950, né? Mas morreram. Agora, isso é fisicamente. O texto que nós acabamos de verificar aqui, o texto é muito claro. Ele diz: no dia em que comer, certamente morrerá. E Adão viveu 930 anos. Não sabemos quantos anos Adão tinha quando ele pecou. Mas o fato é que ele continuou vivendo, né? E viveu muito. Viveu 930 anos. Então ele não morreu no dia que ele comeu. Se ele não morreu no dia que ele comeu, o que morreu então? O seu espírito. O espírito do homem morre e ele perde a comunhão com Deus. Chama-se morte espiritual. A morte espiritual impede que o homem tenha comunhão com Deus. E que Jesus veio para religar esta comunhão. Por isso da expressão religião, que vem do latim, né, religare, que é voltar a ter comunhão. Jesus, ele veio para fazer esta aliança novamente, essa ponte novamente entre o homem caído e o Deus santo. Exemplo de má interpretação da Bíblia. Segundo a Bíblia, Satanás foi o primeiro a interpretar a palavra de Deus erradamente. Veja só. Quanto a isso diz o texto sagrado, em Gênesis capítulo 1, do verso 1 a 3. Ora, a serpente era a mais astuta das alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, ele está induzindo Eva ao erro. Porque é uma pergunta retórica que ele está fazendo aqui. Daí a importância de estudar gramática, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja a interpretação do diabo à afirmação divina a Adão. Deus disse: certamente morrerás. O diabo disse: não morrerás, chamando de mentiroso o próprio Deus. Assim como Satanás, existem muitos que, arrogando-se intérpretes das Escrituras, omitem o verdadeiro sentido do que elas dizem. Já a resposta de Eva a Satanás foi que Deus não só proibira comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas acrescentou: nem tocareis nela. É um exemplo de intérprete que diz o que a Bíblia não diz. Que, primeiro, Deus falou foi para Adão, que não podia comer do fruto. Provavelmente Adão falou para a mulher. Se a mulher sabia disso e ela não havia sido criada ainda, então Adão orientou Eva para que ela não comesse. Agora, será se foi Adão que disse: não pode comer e nem tocar? Ou se foi a própria mulher que acrescentou o não tocar? O fato é, a ordem de Deus original não inclui o não tocar no fruto, inclui apenas o não comer, né? Então veja que a mulher também não tinha uma compreensão completa do assunto. Inventemos isto. As mesmas palavras que tomadas pelo verdadeiro sentido são palavras de Deus. Tomadas em sentido alheio, são armas do diabo. Veja-se que eu vou repetir. As mesmas palavras que tomadas em verdadeiro sentido são palavras de Deus, essas mesmas palavras, tomadas em sentido alheio, ou seja, de forma equivocada, fora do contexto, deixam de ser armas de Deus, né, ou palavra de Deus, para ser armas do diabo. As mesmas palavras que, tomadas no sentido em que Deus as disse, são defesas tomadas no sentido em que Deus as não disse. São tentações, né? Veja, dependendo do contexto, as palavras são defesas. Dependendo do contexto, se ele foi errado ou equivocado, essas mesmas palavras são tentações. Eis que a tentação com que o diabo quis derrubar a Cristo e com que hoje faz a mesma guerra no pináculo do templo, aqui é uma expressão, né? Porque o pináculo do templo hoje seria os púlpitos, né? Porque é o lugar mais alto ali, de questão
geográfica da igreja, né? O diabo tentou a Cristo no deserto com a gula, o pecado da gula, para ele comer pão, né? Muito pão. Ele tinha muita pedra. No monte, ele tentou Jesus com a ambição de ter todas as coisas. E no templo, ele foi tentado com a escritura mal interpretada. E essa é a tentação de que mais padece hoje a igreja. E qual é a tentação que mais padece hoje a igreja? A escritura mal interpretada. A escritura mal interpretada, ela tem destruído vidas, famílias e comunidades cristãs inteiras. A má interpretação da Bíblia, nós temos que tomar cuidado com isso, porque hoje a principal arma do diabo é distorcer a verdade da palavra de Deus para nos atingir, para nos destruir, para nos derrotar. E nós precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo diz: não ignoreis os seus ardis. Ardil é uma armadilha, é uma cilada, é uma arapuca. Para quem já morou no interior sabe muito bem o que é uma arapuca, não é? Então o diabo usa todas essas artimanhas para tentar nos pegar, para tentar nos enganar. E não se engane, ele leva esse negócio muito a sério. Capítulo 6, a escritura tem somente um sentido. Veja isso aqui, a escritura tem somente um sentido. A Bíblia foi escrita em linguagem humana e, consequentemente, deve, antes de tudo, ser interpretada gramaticalmente. Por quê? Porque é de forma gramatical que os homens se comunicam. Os idiomas, eles todos têm as suas regras gramaticais. Gramática é a regra da comunicação. Portanto, tudo deve ser interpretado gramaticalmente. No dia a dia, nenhuma pessoa séria permitiria que as palavras tivessem dupla interpretação. Ao contrário, deseja que o sentido claro e verdadeiro de suas palavras sejam captados pelos seus ouvintes e leitores. Eu vou dar um exemplo aqui sobre uma palavra mal interpretada. Pode ser mal interpretada. Lucas 10:19, Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Se eu levar isso literalmente, se eu usar esse texto literalmente, eu tenho que sair por aí caçando escorpião e pisando em cima deles, caçando serpente, pisando em cima delas. Eu vou estar incorrendo em um outro pecado. Não tentarás o Senhor, vosso Deus. Se você está vendo a serpente, se você está vendo o escorpião e você vai lá e pisa nele, ele pode te picar, ele pode te ferroar. Logo, isso é tentar a Deus. E a palavra diz: não tentarás o Senhor, vosso Deus. Portanto, não se pode pegar o texto de Lucas 10:19, serpentes e escorpiões, da forma literal. Ali ele está falando de espíritos malignos e não de bicho, de serpente e escorpião, literalmente. Isso é só um exemplo de muitos exemplos. Vamos ver aqui um texto para ilustrar bem essa questão. Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Agora eu vou e pego esse texto aqui de forma literal, né? Eu já estaria sem os dois olhos e já estaria sem as duas mãos. Obviamente, isso aqui tem uma classe gramatical que é chamada de hipérbole. Nós estudamos isso na linguagem figurada. A apostila que nós já estudamos. Você tem essa apostila aí. Dá uma olhada nas classes gramaticais lá e você vai encontrar a classe gramatical chamada hipérbole. O que é hipérbole? Hipérbole é quando você aumenta uma expressão, não para mentir, igual o pescador, né? Que pega um peixe de 10 centímetros e fala que pegou um peixe de 1 metro. Pega um peixe de 300 gramas e fala que pegou um peixe de 100 quilos. Isso aí é o aumentar mentiroso. No caso da hipérbole, ela faz um aumento
radical da situação para expressar a importância do fato, ok? Para indicar a importância do fato. Por exemplo, João diz lá no final do seu evangelho, se Jesus fez estes e outros milagres que não estão registrados neste livro. Porque se fosse registrar todos os milagres que Jesus fez, cuido que nem o mundo caberiam os livros que se escrevesse. O mundo não caberia os livros que se escrevesse. Obviamente, João está se utilizando de uma hipérbole para dar importância do ministério terreno de Jesus. Ele não fez apenas os milagres que foram registrados, mas ele fez outros milagres tantos, muitos, milhares de milagres. E, obviamente, João, ele faz isso para dar importância para o ministério terreno de Jesus. Na página 26 aí, irmãos, está escrito o seguinte, no item 2º, pense nisso. Quando você encontrar uma passagem bíblica para a qual o contexto indica uma interpretação literal e você preferir dar-lhe outra interpretação, avalie cuidadosamente os seguintes motivos. Estarei pondo em dúvida que esta passagem é literal simplesmente porque não quero obedecê-la? Ou estarei interpretando esta passagem figuradamente só porque não se enquadra na minha tendência teológica pré-concebida? Essas duas questões aí são importantíssimas. Eu vou dar um exemplo aqui bem conhecido, porque tem uma música que está usando muito dessa interpretação, e eu creio que todos conhecem a música, é a Árvore Cortada, não sei quem é a cantora, é a irmã Valesca Maísa, se não me engano, que canta ela, mas não importa, tem várias intérpretes. E, obviamente, provavelmente ela não é a compositora do texto, né, da música, enfim. Mas a interpretação ali diz o seguinte, que a árvore cortada representa a pessoa que está destruída, que está em baixa, que está passando por uma prova, e ao cheiro das águas essa pessoa vai renascer, essa pessoa vai ser restaurada, vai ser restituída aquilo que ela perdeu e ela vai voltar a dar frutos. É exatamente isso que a música canta. Mas se você olha lá no texto de Jó, aonde está o texto desta expressão musical, no capítulo 14, está falando exatamente o oposto disso. Jó está falando que o homem, quando morre, não tem mais esperança, acabou. Acabou. Aí no capítulo 8, no versículo 8, versículo 9 do texto, ele vai falar, mas para a árvore tem esperança. Quando ela é cortada, ela seca as suas raízes, mas ao cheiro das águas, essas raízes restauram, se restituem e cresce novamente uma árvore ali, né? Ele está exatamente fazendo um contraponto entre a vida do ser humano e a vida de uma árvore. O ser humano morreu, ele fala, morrendo o homem, acabou a sua esperança e ele vai estar apresentando-se diante do Criador. Hebreus, o escritor aos Hebreus vai falar, né, que compete ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E Jó está fazendo exatamente essa afirmação lá. E usa a árvore como um exemplo oposto ao homem. A árvore, quando morre, e aí chove sobre as suas raízes, ela volta a produzir ramos e volta a dar frutos. Então, literalmente, o texto não cabe para uma interpretação equivocada. O que você pode fazer é explicar o texto literal e depois fazer a comparação do homem com a árvore. Porque a Bíblia faz várias comparações do homem como árvore. O Salmo 1 vai falar, pois será como árvore plantada junto a ribeiros. Jeremias, capítulo 17, vai falar basicamente isso, que ele é plantado junto a ribeiros e as suas raízes, elas vão profundamente até onde tem água e ela não teme o calor, porque ela tem água para ser alimentada, porque ela está perto do ribeiro. Jesus, ele vai falar, eu sou a oliveira, vocês são as varas. Aquele que está em mim não dá fruto será cortado, e aquele que dá fruto limpa, para que dê mais fruto ainda. Então veja que há muitas comparações do homem com árvore. Ok, então se você quer usar o texto base de uma mensagem, que é Jó capítulo 14, falando sobre a árvore cortada,
explique o texto literalmente, não está falando ali literalmente de uma pessoa, mas está falando literalmente de uma árvore, mas que a gente pode fazer a aplicação secundária para o ser humano devido às outras referências bíblicas do homem com árvore, entendeu? Mas se usar só o texto de Jó, você está fazendo isso para cumprir a segunda hipótese. Aqui, ó, estarei interpretando essa passagem figuradamente só para que se enquadre na minha tendência teológica. Outra questão também é Lodebá e Mefibosete. As pessoas interpretam para que ela se enquadre na tendência teológica, mas não é verdade o que pregam sobre Lodebá e Mefibosete por aí. Não é verdade. E, aliás, para variar, tem música. Mas eu vou abrir aqui um parênteses rapidamente aqui. A música, meus irmãos, tem um negócio chamado licença poética. A licença poética dá o direito do poeta de fazer composições poéticas. Ou seja, não é algo literal ou histórico, e sim poético. Poeticamente, você pode fazer algumas modificações, desde que, se for uma mensagem, um estudo bíblico, fique claro o estilo literário que você está usando. É o estilo poético e não o estilo literal, tá bom? Isso aí precisa ficar bem explicado para não haver erro. Lembre-se sempre desta regra da hermenêutica. Qual é a regra? O texto fora do contexto é pretexto para criar uma heresia. O texto fora do contexto é pretexto para criar uma heresia. Não se esqueça desta regra da hermenêutica. Página 26. Relação com o texto imediato. Seu uso correto na época em que foi escrito. Se a sua conclusão do estudo das Escrituras é resultante de uma tentativa de fazer Deus comportar-se como você acha que ele deve comportar-se, está errada toda a sua abordagem da interpretação bíblica. Você nunca pode querer fazer Deus dizer o que ele não disse e fazer o que ele não fez. Isso está errado, tá bom? Está errado, errado, errado. As aplicações das regras de interpretação sempre devem se basear em um motivo correto. Você precisa ter a motivação correta. Quantas vezes a pessoa às vezes não usa um texto bíblico para atacar um irmão do qual houve alguma desavença, aí ela aproveita a oportunidade que está com o microfone para fazer um ataque indireto ao irmão. Isso é abominável. Nunca, jamais, em hipótese alguma, use a sua posição em um culto para jogar indireta para alguém, para atacar outra pessoa. A palavra de Deus, ela serve para edificação, para exortação, para correção, mas da igreja e não do indivíduo. Não se usa o microfone no púlpito de uma igreja para fazer qualquer tipo de ataque, direto ou indireto, a uma pessoa. O culto precisa ter harmonia, precisa ter comunhão, né? Precisa ter crescimento e edificação da igreja. Se você usa o microfone para desabafar contra alguém que fez alguma coisa contra você, isso é errado e isso chega a ser abominação. Jamais faça isso, porque isso está muito errado. E, infelizmente, o fato é que muitas pessoas fazem esse tipo de coisa. Como intérprete da palavra de Deus, os obreiros e professores da escola dominical deverão cumprir a sublime missão. Primeiro, porque ao fazê-la, mergulhará na maravilhosa profundidade da Bíblia. Depois, porque descobrirá verdades e princípios eternos que influenciarão e moldarão, em primeira instância, a sua própria vida e, finalmente, porque sentirá a felicidade de passar aos outros o produto de sua pesquisa, o resultado do seu próprio trabalho de investigação na palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Os que ministram a palavra do Senhor têm que ter este alvo. Na página 28, o primeiro princípio da lei do contexto. De acordo com este princípio, cada texto pertence a um contexto, razão pela qual não pode ser interpretada isoladamente, o texto fora do contexto. Se você fizer isso, você pode estar criando um pretexto, né? Todo texto bíblico é coerente com seus contextos imediatos ou amplos.
Compreendendo o sentido do contexto, o obreiro ou o professor terá melhores condições de interpretar o texto. Muitas vezes, quando estudamos o significado de uma palavra ou de uma expressão do texto gramaticalmente, descobrimos mudanças importantíssimas para a sua interpretação. Além disso, com o passar dos séculos, o uso e o sentido das palavras sofreram alterações, de modo que os obreiros e professores ou os pregadores precisaram recorrer aos instrumentos de pesquisa para compreender o sentido do texto para os seus destinatários originais. Por exemplo, como é que a gente pega aquela expressão que Jesus usou? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você não conhecer a cultura judaica, os costumes judeus ali da região do Oriente Médio, não tem como você explicar o que Jesus quis dizer com o camelo passar no fundo da agulha. E eu não vou dizer aqui essa explicação, você vai pesquisar, você vai dar uma corrida atrás e vai achar qual é o motivo histórico do costume local de Israel para que Jesus tenha usado essa expressão. Amém, meus queridos? Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, porque senão a aula vai ficar muito comprida. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério. Continue firme e perseverante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. Fique na paz e até a próxima, querendo Deus.